Vou lá comprar Bíblia. Meia hora, 40 minutos. Aí fui lá, comprei. Olhei, que é uma loja de instrumentos, olhei a bateria, olhei tudo, as coisas. Agora eu vou voltar. Eu vou devagarzinho, coração tremendo, acelerado, eu tremendo. Descia uma viela. E eu, não voltar. Pisei, olhei, droga, eles estão. Eu falei, agora ferrou, porque eu falei que eu ia. Aí eu, tá bom, eu vou. Fui chegando perto. Fui mais perto. Quando eu cheguei em cima, os caras olharam pra mim, eu passei direto. Aí eu comecei a falar comigo, Deus, não dá não, o senhor me entende. Quem sempre tem essa, né? O senhor me entende. Quem já falou isso? Você já falou isso? Você. O senhor me entende. Meu amigo chegou no final da rua, parecia que eu estava batendo numa parede de vidro. Eu não conseguia andar, cara. Eu bati, eu preciso ir embora, não consigo. E aí o Espírito Santo começou a queimar em mim. Você não pediu ousadia? Você não falou que você quer ser usado? Existe em você esse poder. Vou falar para você, existe dentro de você um grande poder. O poder que está em você não é maior do que está em mim. O meu não é maior do que está em você. E o poder que existe em mim não é maior do que está no Bill Johnson. Não, mas o poder que está nele está em mim. O que está em mim está em você. Jesus falou, o mesmo Espírito que está sobre mim, repousarei sobre vós. Sacou? O Espírito de Jesus está sobre nós. E eu falei, cara, mas eu não consigo, meu coração. Até eu virei macho, falei, agora eu vou, não sei o que vai acontecer. Jogou naquela oração, né? Senhor, me perdoe pelos meus pecados, guarda minha família, já me arrependendo. É verdade, é isso mesmo. E aí eu cheguei lá, cara, os caras estavam olhando, ele tem uns 9, 10, sei lá, uma roda. Eu cheguei, eu cumprimentei cada um olhando no olho, sabe? E eu baixei minha cabeça, não tinha nem coragem de ir lá buscar, e eu falei, olha, eu não sei ao certo que vocês estão aqui, eu não sei o que vocês já fizeram ou estão pensando em fazer, mas uma coisa eu sei, vocês estão vivos por causa do amor de Deus, e porque tem pessoas que oram por vocês. Falei línguas, falei charamanais, não, simplesmente falei isso. Só quando eu levantei meus olhos, veja como é que esse cara que tinha uma tatuagem sinistra estava chorando. E a presença de Deus alcançou ele. Por quê? Porque o Wesley é bom? Não. Porque o Wesley tem pecado? Não. Simplesmente porque eu me coloquei à disposição. Parece loucura algumas coisas. A gente estava no nosso culto e eu estava ministrando e simplesmente eu sentia que Deus queria trazer cura, mas era cura física. E eu comecei a pirar com aquilo. Eu falei, cara, Deus quer fazer curas físicas aqui. E um medo. Aí eu falei, quem está com dor aqui? Levanta a mão. A galera levantou, mas era dor de cabeça. E eu sabia que era coisa intensa, era coisa mais profunda. E a galera orou, e aí, melhorou. Ai, glória a Deus. E aí o Espírito Santo falou para mim, parente. Eu falei, saquei. Aí eu, quem está aqui, tem parente que está doente? Tem alguém próximo que está doente? Aí uma moça levantou a mão. Eu falei, peguei esses caras doidos aqui, tá aqui. Vai lá por ela lá. Eu estava até dando risada, então eu tenho uma maneira de fazer isso. Eu chamo o cara, aí todo mundo fica esperando que eu vou orar. Eu falo, não, para aí, continua. E eu falei, ora lá. E aí foram orar. E depois a gente foi conversar com ela. Ela falou que o noivo dela, ele estava com uma doença no reto, que é uma doença degenerativa, que é como se fosse uma inflamação no canal do reto. E estava cheio de pulso naquela região, e era crônico, não tinha cura. E disse que essa doença é tão grave e tão forte, que é como se a pessoa tivesse AIDS, sabe? Porque tudo que ela come não para nada no estômago. Não para. E a gente falou, amém, glória a Deus, Deus vai fazer alguma coisa. E aí, passado um tempo, ela veio trazer os exames pra gente. A
Eles fazem um exame com uma câmera, então tem um antes e um depois. E esse cara foi totalmente curado. Uma outra vez a mulher estava com câncer no útero. Foram orar, curada. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque existem pessoas que pagam preço e pessoas que se disponibilizam. É o que aconteceu com Pedro. E é isso que Deus vai fazer com você também. E é isso que você é chamado também. Está disposto para isso? Glória a Deus. Está na hora da gente sair de um casulo. Está na hora da gente abrir mão. Vou falar, cara, eu sou doido. Vou ser doido por Jesus. Vou dar minha vida por Ele. Vou largar tudo. Cara, esse mesmo Pedro, se você vai começar a estudar história, ele foi morto crucificado. Só que ele falou, eu sou digno de ser crucificado por Jesus, então me crucifica de ponta cabeça. Ele deu a vida dele por Jesus. Cara, eu estou disposto a isso. Eu não sei se vou morrer de verdade. Eu não sei se vai ser só o meu corpo, só as minhas vontades, as minhas decisões. Mas eu quero isso. Abre comigo lá em Atos 2, 17. Eu achei incrível isso. Eu não sabia que isso fazia parte de vocês. E está anotado aqui o que eu ia ler. Esses irmãozinhos sem graça já leram na minha frente. Mas vamos ler de novo. Versículo 17 está falando sobre justamente a profecia de Joel. Está escrito assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais debaixo da terra. Se liga. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue e fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todos aqueles que invocarem o meu nome, o nome do Senhor, será salvo. Cara, isso estava programado. E aí o cara sem graça falou: antes de mim, acabou com a minha graça. Mas sabe o que eu queria te falar? Quem está falando isso? Quem está lembrando disso? É Pedro. E está lembrando disso quando? Depois da descida do Espírito Santo. E ele fala assim: nos últimos dias o Senhor derramaria, como está escrito no profeta Joel e tal, o Espírito sobre toda a carne. Agora, sabe o que eu quero fazer você pensar? Nos últimos dias derramaria o Senhor. Pedro já estava vibrando porque recebeu o poder do Espírito naquela época, quase 2000 anos atrás. Agora eu vou te falar uma coisa: quem está mais próximo do fim, Pedro ou nós? Nós. Cara, então se tinha aquela intensidade do Espírito sobre eles, eu posso te afirmar que hoje tem que ser muito mais intenso, porque nós estamos muito mais próximos do fim do que eles. Eu não sei se vai demorar 1, 10 mil, 100 anos, não sei, mas uma coisa eu sei: o fim está muito mais próximo da gente do que era deles. Sinais. A gente, na TV fechada, tem uns programas que mostram uma cartomante que chega em alguns lugares e começa a trazer adivinhações sobre as pessoas. As pessoas começam a chorar, a se impactar. Mas você pega os ilusionistas, os caras dando sobre as águas, e a galera passando a mão embaixo, passando assim, nada. E a galera se virando para o lado deles. Mas sabe por que isso? Porque esse seria o nosso papel como cristão. E o diabo ele começa a roubar isso. O que fala aqui que os jovens teriam visões. O que o diabo mais tem feito nos nossos dias?
tapado os olhos dos jovens. O que o diabo mais tem feito nesses dias? Porque as pessoas mais velhas não têm mais perspectiva nenhuma de vida. Você entende o que está acontecendo? Você entende o passo que nós precisamos dar? O preço que nós precisamos pagar para que o poder venha sobre nós? Você entende isso? Cara, tem pessoas pagando para passar por um guru. Existem pessoas pagando para isso. Sendo que Jesus ensina, cara, de graça você aprendeu, de graça você vai dar, de graça você recebeu, de graça você vai dar. Você entende? Cara, dentro de você há um poder incrível. Dentro de você há um poder incrível. Essa é a nossa hora. Essa é a nossa hora, esse é o nosso momento. Hoje Deus está marcando um novo tempo. Está tendo uma divisão de períodos. O mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Fala lá, irmãos. Só que lembra que eu falei lá que Paulo falou que o reino de Deus não é palavras, mas é poder? Então sabe por que as pessoas muitas vezes não se convencem do que você está falando? Porque é só palavras, só blá blá blá, só ideia. Mas cadê o poder? Em Brasília, a gente vai fazer uma viagem missionária em julho do ano passado. Foi, julho do ano passado. A gente vai fazer uma viagem missionária para Brasília. E a gente estava se colocando na prova de ver a glória de Deus descer. Tem uma coisa que a gente faz que chama caça ao tesouro. O que é isso? A gente ora, pede para Deus nos mostrar alguém, dá algumas dicas. Tipo assim, um cara com uma blusa branca, com uma calça jeans, com tênis vermelho, gordinho, meio feinho pra caramba. Então eu vou escrever isso. Qual que é a necessidade dele? Será? Ele está com um problema na família. O filho aconteceu tal coisa. A gente escreve no papel. E a gente sai para algum lugar específico. E dessa vez era no shopping. E a única coisa que Deus tinha me mostrado era um redemoinho. E eu falei, achar um redemoinho dentro do shopping. Maneiro, interessante. Vai vir um vendaval, sei lá. Era a única coisa que Deus tinha me mostrado. E eu fui. E aí eu olhava para o lado, vi com os amigos dando várias palavras lá, ninguém chorando no shopping, era pouco. E eu, caramba, Deus, cadê? Não estou achando. Me ajuda aí. E aí, quando eu já estava próximo da gente ir embora, eu vou passar na frente de uma loja e tem um adesivo grandão escrito promoção e só tem um espacinho assim, ó, de vidro transparente. E aí agora eu vejo um negócio rodando. Eu falei, opa, é aqui. Aqui tem alguma coisa. E aí eu entro na loja, parecendo doido. Aí eu olho, um ventilador de teto com uma fita de cetim. Conforme girar para fazer como um movimento de um redemoinho, assim, sei lá. E eu falei, cara, é aqui. Aí eu cheguei para a gerente, bem cara de pau. Oi, tudo bem, tudo. Será que você me autorizaria filmar isso aqui? Ela, tá bom, pode. E aí ela dá um toque pro vendedor, tipo assim, vai lá em cima desse cara que esse cara violou. Fica lá próximo. Aí o rapaz vem, aí eu tô filmando assim. Aí eu falei pra ele, você acredita em Deus? Ele, não. Mas ele quer que eu... Esse cara. Eu falei, você não acredita em Deus? Não. Em Jesus eu até acredito porque tem algumas coisas históricas que existem, mas em Deus eu não acredito não. Eu falei, cara, posso falar uma coisa? Eu estava orando, eu sou de São Paulo, eu estou vindo aqui justamente para te encontrar. Sabe por quê? Porque Deus me mostrou isso aqui. Aí ele olha para cá e fica assim, tá bom, legal. E eu falei, cara, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. E aí eu bati o olho nele assim, comecei a sentir. Eu falei, então tá bom, posso fazer uma coisa? Você acredita em Jesus, né? Pode, acredito. Posso fazer uma oração em nome de Jesus para você então? Para ele te abençoar? Pode. Eu coloquei a mão nele. Na hora Deus me falou, mãe, bebida. Eu falei, sua mãe é alcoólatra.
que eu falei que a mãe dele era alcoólatra, começou a chorar. E o cara soluçava, um rapaz de 19 anos. E ele soluçava. E aí eu peguei e falei, ele foi parando, se acalmando. Ele falou, minha mãe me abandonou com 6 anos, porque ela é alcoólatra. E ela me deixou com a minha avó. E eu fui criado pela minha avó. E meu pai se separou da minha mãe nessa época. Só que depois eles se encontraram de novo e resolveram voltar. E sabe o grande problema? É que agora eu tenho uma irmã de 6 anos. E minha mãe está bebendo mais do que ela bebia. E meu pai está a ponto de separar dela de novo. Eu falei, isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus vai te alcançar. Que Deus vai te usar para mudar essa história. Eu falei, cara, Deus quer mudar isso. Você acredita em Deus? Aham. Agora acredita. Espertão. Beleza, acredito. Eu falei, então beleza. Só que para mudar essa história, Deus ele tem que entrar no seu coração. Você tem que aceitar Jesus. Quer aceitar Jesus? Quer deixar ele entrar no seu coração, mudar a sua vida? Quer? Então chega aí, vamos fazer a oração de confessar. Vamos confessar junto. O cara aceitou Jesus ainda hoje. E a gente ficava lá atrás. Depois eu fui entender que ela era cristã também. Que ela sabia toda a história dele. E ela estava me incentivando porque era exatamente o que aconteceu. E eu sei que o shopping, a loja fechou, a chave da moto dele ficou lá dentro. Ele falou, mano, e agora como que eu vou embora? Minha chave está lá dentro. Aí eu parei. Espírito Santo, onde está a dona, a gerente, pelo amor de Deus? Um estacionamento gigante. Me ajuda a chave. E aí a gente saiu do estacionamento, eu comecei a andar, vou para cá. Saí em cima da gente. Num estacionamento gigante. E eu falei, sabe que eu encontrei ela? Porque Deus foi me falando. Aí dei para ele. Ela foi lá, levou a chave, levou para ele. A gente ficou conversando um tempão ainda. Sabe o que falta? A gente entender o poder que é dentro de nós e pagarmos o preço. Você está pronto para isso? Você não me fala a memória em Mateus 22,14 fala assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem já ouviu isso? Para encerrar, eu via isso como uma injustiça. Eu falava, Deus, desculpa, o Senhor é injusto. A Bíblia fala que o Senhor é justo, mas ó, aqui, ó, na tua palavra está falando que o Senhor não é não. Como o Senhor me chama e o Senhor não me escolhe? Porque o Senhor tem me chamado algumas pessoas e não tem escolhido então. Até o dia que eu entendi que na verdade a posição de chamados é Ele que faz. E Ele está te chamando. Mas a posição de escolhido, quem decide estar sou eu. O que eu quero dizer? Você já foi chamado. Ele já te chamou para coisas incríveis. Já te revelou coisas incríveis. O seu futuro será brilhante. E tudo isso você já sabe. Você já foi chamado. Agora os escolhidos é aqueles que vão decidir pagar o preço. Aqueles que vão se arriscar. Aqueles que vão se colocar realmente à disposição e falar isso aqui. Isso aqui. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual é a sua posição essa noite? Fica de pé.